Olá a todas e a todos. Fazia tempo que eu não respondia a dúvidas das pessoas que me seguem. Eu abri uma caixinha de perguntas lá no Instagram e comecei a responder aqui. Se você segue o canal, procura lá no Instagram também mais informações. Se você vai ao Instagram, siga também o canal Prazer Carnal. Prazer Carnal. Eu não sei, é difícil eu ler os nomes. ADV é advogado ou adventista? Vamos então às questões. O que você faria se pudesse ler mentes? Pergunta a Júlia. Bem, é uma hipótese. Eu acho que seria muito desagradável perder a surpresa, a intuição e a capacidade analítica se todos fôssemos autodeclarados para todas as pessoas. Agora, posso lhe garantir, Júlia, com o tempo a gente aprende a ler sinais, microsinais faciais, gestualidades. Funciona mais ou menos como se eu de fato assumisse a personagem que tanto me atribui, o professor Xavier, e eu começasse a ler as mentes das pessoas. Pergunta aqui o Luiz Rodrigues: existe conhecimento popular? Qual o seu limite? Bem, existe uma forte cultura popular, Luiz, existe um conhecimento popular também, muitas vezes eficaz. Essa separação absoluta entre conhecimento erudito e popular, ou alta cultura e baixa cultura, hoje a gente trabalha com a ideia de circularidade, ou seja, como ideias nascidas na prática das populações acabam se transformando em ideias mais elaboradas, ou o contrário, como ideias de fontes eruditas acabam entrando na cultura popular. Sim, povo, entendido aqui como o total da população de um país, o povo tem muita cultura, ela é muito original e muito rica, basta a gente não ter preconceito. Aqui a Emanuele Varela pergunta: me separei, mas sinto um vazio muito grande, como superar? Se você de fato amou a pessoa com quem você estava, você cria um hábito mais o afeto. Quando você muda de situação, quando você passa para uma nova vida, você vai sentir o vazio, que é não fazer mais as coisas que você fazia antes, não seguir mais seus hábitos. E nesse caso, o vazio vai ser sentido. Isso não é um mau sinal, é sinal de que talvez você tenha, de fato, estado entregue naquela relação. Você deve aproveitar o melhor que essa relação trouxe e preparar-se para a seguinte. Dê um pequeno espaço, crie um pequeno hiato entre uma relação e outra para dar uma respirada e agora você volta à procura de alguém já com a experiência daquilo que você se conheceu mais na relação anterior. A Tatiane pergunta: há hoje um consenso entre historiadores sobre a existência da pessoa de Jesus Cristo? Vamos por partes, Tatiane. É bastante provável que tenha existido um rabino de nome Jesus. É bastante provável que ele tenha vivido na Palestina romana no século I. É bastante provável que tenha existido um homem concreto chamado Jesus. Isto é um consenso quase absoluto de historiadores. As ideias de Jesus nunca existiu, que Jesus foi inventado até pelos romanos, é uma ideia que hoje está muito superada. Mas a ideia de Cristo é uma ideia teológica, é uma ideia criada por teólogos, crentes e fiéis. É a ideia de um ungido, de uma pessoa especial, aquele que traz o Espírito Santo, o Paráclito. Esta é uma ideia que não é consenso, porque é uma subjetividade teológica. Houve um homem chamado Jesus de Nazaré. Ele existiu em um tempo e um espaço. O que nós colocamos sobre ele a partir das fontes dos evangelhos, das cartas de Paulo, isto é uma outra história completamente diferente. Já que você se interessa pelo assunto e creio que há muitas pessoas que possuem o mesmo interesse, aguarde novidades. Eu estou gravando algo especial sobre Jesus. O Glauber pergunta: liberdade versus libertinagem. Em geral, nós chamamos de liberdade aquilo que nós exercemos e libertinagem aquilo que os outros exercem. Ou seja, nós invocamos a nossa liberdade e condenamos a liberdade alheia. Mas há uma oposição possível. Para existir liberdade, eu tenho que criar limites. Sem a regra,
eu não constituo a possibilidade ou a consciência da liberdade. Sem a moldura, o espaço é vazio. Então a libertinagem poderia ser lida como aquela tentativa de viver sem nenhum limite, sem nenhuma regra, sem nenhum respeito, por exemplo, ao espaço de outras pessoas. Aí existe a oposição, mas quase sempre que alguém aponta que aquelas pessoas são libertinas, quer dizer que elas levam uma vida mais interessante do que a minha, com menos culpa e aparentemente com mais prazer. Maikson Santos, eu raspei a cabeça, achei que isso já me faria ficar mais inteligente como o senhor. Fui tapeado, ele escreve, por eu mesmo. Nós sempre nos tapeamos, né? Eu sou sempre o que engana a mim mesmo. O hábito não faz o monge, ter cabelos compridos como Sansão ou rapados como Yul Brynner, Kojak ou The Rock não constitui uma experiência que melhora ou piora a inteligência de alguém. O que eu diria que melhora a inteligência é com muito cabelo ou com pouco, continue lendo muito, pensando e seguindo o seu caminho, sem imitar alguém esteticamente, mas imitando pessoas na sua trajetória de estudo sistemático. Informação é fácil conseguir, formação demanda anos, demanda paciência, demanda técnica e demanda uma construção. Bem, aqui o Beto Arruda pergunta, por que algumas pessoas, quanto mais aprendem, mais arrogantes ficam, e eu, ao contrário, fico mais humilde? Se eu fosse seu conselheiro espiritual, eu recomendaria cuidado ao se dizer diante de todos muito mais humilde. Por quê? Porque quando eu proclamo a minha humildade, ela pode se tornar um ponto de vaidade. Todos nós somos vaidosos. É impossível existir sem vaidade no mundo. Porém, eu tenho que ter tal consciência da minha vaidade, onde ela está, o que a alimenta, o que a arranha, que ela não me domine. Eu recomendaria a você não a ideia de não ser vaidoso, mas conhecer-se a ponto de dizer que a vaidade dos outros está no seu conhecimento e que a sua vaidade está em parecer humilde diante dos que parecem vaidosos. Rui Cassiano diz, como ser um bom líder? Em primeiro lugar, entendendo que a liderança é serviço. Ou seja, um líder é alguém que está a serviço de um projeto, de uma escola, de um partido político ou de uma família. E é esse serviço que confere a liderança. Entender que poder é uma coisa e liderança é outra. Há pessoas que têm poder e não têm liderança, e há pessoas que têm uma grande liderança, mas não têm poder. O ideal sempre é entender que o líder não é uma situação de privilégio. O líder é uma situação de serviço. Se você entender isso, já vai estar melhor que a maioria das lideranças no Brasil, onde a nossa tradição faz crer que ser líder, estar em um cargo, estar à frente de um projeto, confere privilégios e benesses. Quanto mais alto você sobe, a mais gente você serve. Por isso que o bom líder em qualquer campo é um líder a serviço de um grupo. Giseline Rúbia, não sei se está tudo junto, né, nesses nomes. Como manter o foco nos dias que a ansiedade te consome? O foco é um treino. Você deve treinar pequenos momentos de foco. Por exemplo, consegue ler 10 minutos sem perder a atenção do texto? Parabéns. Consegue ler 15? Excelente. Sentiu que o foco diminuiu? Levanta, lava o rosto, toma um chá, toma um café, se você gostar, e volte. E há um momento que você tem que desistir da tarefa, porque seu corpo já excedeu sua capacidade de foco. Bom sono, alimentação equilibrada e treino vão aumentando o foco. Você precisa afastar o que possa quebrar seu foco, como celulares, telas, e estar presente naquilo que você vai fazer. Por que eu preciso ler este capítulo? Qual o meu objetivo? Qual será meu método? E por quanto tempo eu vou me dedicar a isso? Sem ficar olhando notificações, sem ficar olhando para o lado, com iluminação adequada. Durma bem, coma adequadamente, mantenha o foco e você vai ver que, como atividade física, inclusive, o foco pode melhorar a cada nova etapa. Aliás, tem um vídeo aqui no canal, veja aí na descrição, que você pode ter conselhos para o seu foco. Natla Araújo,
Como posso saber se o outro sente amor por mim? Se nós seguirmos Lacan e a dúvida permanente do psicanalista francês sobre a comunicação humana ou sobre a capacidade de amar, você nunca poderá saber. Mas, obviamente, existem diálogos melhores ou piores no campo do amor. Em primeiro lugar, você se ama? Porque se você se amar, naturalmente, olha, o Chico incorporou aqui a resposta. Se você se amar, você vai se transformar em alguém mais ou menos estável. Não é egoísmo, não é só dedicação a você, mas se você se amar, você consegue estar presente mais com você e pode ter autonomia para buscar em outras pessoas. Agora, muito importante, nunca suponha, nunca imagine que o outro vai lhe dar sentido, que o outro vai lhe dar a atenção que você quer. Cada um vai dar o que pode dar e você vai ter que responder, já que você se ama e se conhece, se isso é suficiente. A ideia de amor incondicional nós associamos à função materna na nossa cultura. Uma das pistas também é amar um animal aqui como Francisco. Você vai descobrir que a entrega é muito interessante, é uma boa educação para depois entender pessoas. Pode ser até que tendo um bom cachorro, um bom gato, você não queira mais buscar pessoas para ter relações. Vamos lá para a próxima pergunta. Kelvin Casimiro. Como ser sábio em uma sociedade repleta de tolos? A resposta lógica, Casimiro, seria: é muito mais fácil ser sábio em uma sociedade repleta de tolos. É muito mais fácil ser inteligente quando a média é estúpida. É muito mais fácil ser equilibrado quando as pessoas são perturbadas. Mas você quis saber, na verdade, como eu faço para o ambiente não me contaminar. Esse é um processo de autoconhecimento. O que é sabedoria para você? Onde estão os pilares dessa sabedoria? Existe uma sabedoria religiosa, uma filosófica, uma de autoconhecimento psíquica. O que é importante para você? Se você tiver essa tranquilidade interna que os filósofos estoicos insistem, se você tiver essa paz chamada ataraxia, você vai ter encontrado algo que não depende do mundo ao redor. Se você só pode ser equilibrado se o mundo é equilibrado, se você só pode ser sábio em ambiente perfeitamente sábio, você vai ter um déficit permanente e vai ser muito difícil você existir porque o mundo tende a nos contrariar. Então, ache o seu ponto de equilíbrio interior e pense, hoje é muito mais fácil ser sábio do que em qualquer outro momento da história. Basta não ficar olhando rede social a cada 2 minutos que você já está no patamar quase de gênio brilhante e já está mais centrado em você mesmo. Nossa, foram muitas perguntas e tem mais entrando aqui. Eu vou ter que fazer uma segunda parte. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. Prazer carnal.